Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do Aedes R. Vamos ver como é que ele tá. Recentemente comprou um imóvel e ainda tem um restinho de caixa que dá para ele usar, né? Claro que não pode usar todo o caixa porque tem obrigações futuras, mas tem um restinho ainda que às vezes uma aquisição pequena pode vir a acontecer, né? Enfim. Fundo divulgou o fato relevante, até gravei sobre isso. Ele comprou 88% das cotas desse fundo do TSER11. É um fundo de um imóvel, essa torre aqui, ó, lá no CBLP. Esse prédio que está alugado aí para a Dupont, empresa química, contrato atípico de 15 anos. Termina lá para 2035. É um imóvel AAA, 19 mil metros quadrados. O único pênalti é a localização, né? Alphaville, Barueri, a gente sabe, né, que das questões envolvendo Alphaville. Mas é um contrato atípico de 15 anos, a gente nem se preocupa com isso, né? E uma empresa assim gigantesca que ocupa o prédio inteiro. Mas se a gente pegar e botar tiver que falar assim, qual foi o pênalti da aquisição? Foi esse, só. E aquela coisa também, né, galera? Eu nem me preocupo. Claro, é um ponto que eu tenho que falar, porque faz parte, né? Quando é tudo perfeito, mas quando tem alguma coisa que a gente pode vir a comentar, a gente comenta. Mas é o seguinte, hoje, Alphaville, ele, lá em Barueri, tá ruim, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Se daqui a 15 anos, no final desse contrato, não tiver bom ainda, aí, meu amigo, pode pegar e passa uma retroescavadeira, acaba com a Alphaville, porque se o negócio não vingar em 15 anos, não vinga mais. Pode pegar, derruba os prédios, tudo e tal, sei lá, faz um aterro, faz qualquer coisa. Porque hoje, beleza, hoje tá apanhando, mas daqui a 15 anos eu espero que esteja bem desenvolvido, bem quente lá. Então, isso não me preocupa. E é contrato atípico, se os caras quiserem sair no meio do caminho, tem que pagar o resto do contrato e tal, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. Então, quanto a isso, fico tranquilo, né? Fico tranquilo, não me esquenta a cabeça. Ah, como eu falei, né, um contrato atípico. O projeto, esse prédio foi construído para Dupont, então, cara, os caras pegaram, fizeram todo o esquema e tal, enfim, né? Esse T011 teve o IPO no 31 de 3 de 21, fundo relativamente novo, né? E aí ele tem o imóvel e tem 3,5 milhões em caixa. E ele tem uma securitização, né, uma alavancagemzinha de 124 milhões de reais. A alavancagem é um custo de IPCA mais 5,5. Até que o custo da dívida tá ok. Agora, se você pegar esse fundo de forma isolada, é um fundo extremamente alavancado, né? O fundo em si, né, deve ter aí uns 50% de alavancagem, mas dentro do LZR não é nada, né? O fundo LZR tem seus 739 milhões de patrimônio. Claro que essa alavancagem aqui, mais junior, não vai vir no informe do ALZR, né? Não vai ser inserida lá. Então é um ponto de atenção aí, depois para ficar ligado, né? Porque como tem uma alavancagem de um fundo e tal, às vezes não vai aparecer no informe, né? Muita gente olha a alavancagem simplesmente pelo informe, mas o melhor caminho é o próprio relatório, viu, pessoal? O informe é bom? É. Mas o que acontece? Tem fundos que, igual no caso, esse caso do LZR, é um exemplo do que pode acontecer, mas é um exemplo meio que, digamos, não acontece tanto. O que acontece, que eu vejo às vezes em alguns fundos, é o seguinte: o fundo tem uma SPE e a SPE está alavancada, mas no informe do fundo não aparece. Mas você abre o relatório, você vê lá que tem uma alavancagem gigante. Por exemplo, o BLMG, se eu não me engano, é assim. Você abre a alavancagem no informe, você fala assim, ok. Mas quando você vê, é que está dentro da parte das SPS. Se não me engano, está na parte das SPS, lá falando do caso do BLMG. Mas, enfim, nada a preocupar, né? O pessoal da Aliança, o relatório é sempre claro e tal, não vai ter pegadinha. Vamos esconder isso aqui. Não, não é o perfil da Aliança, né? Pelo amor de Deus. É uma das gestoras mais tops que a gente tem aí, não tem nem o que falar, né? Então, vamos descendo. Esse fundo, ele pagou durante o ano de 2022 deu 90 centavinhos por cota por mês, que dá um dividendo de 10,8 em relação ao valor que a LZR comprou. Tá muito bom, hein? Tá muito bom, não tá ruim não. Cap rate legal aí dessa compra. Ele comprou esse ativo a R$ 100 por cota, que no fato relevante eles colocaram como PVP de 1,1, porém o fundo atualizou seu patrimonial e caiu para PVP 1. E aí você pode perguntar, pô, mas o imóvel perdeu o valor e tal, não sei o quê.
É por conta da região. Alphaville tá apanhando. Se eu não me engano, é 32% de vacância que tá na região. Tá bem puxado, né? Tá bem puxado. Eu já enxergo, às vezes também, até que a gente pode enxergar até com uma outra ótica. Porque, beleza, você tem uma região de Alphaville e tal, que tá apanhando com vacância e tal, mas você tem um puta prédio de altíssima qualidade com contrato atípico de um inquilino internacional. Então, dentro dos imóveis de Alphaville, você olha assim e fala, opa, olha esse negócio aqui, né? Enfim, é um imóvel resiliente, o contrato ajudou bastante a não sofrer com isso, né? Enfim, ele coloca, né, que os rendimentos dessa aquisição na casa de 14 centavos por cota por mês, né, no primeiro ano, e esse valor deve substituir o valor que estava aplicado em caixa, né? Até porque hoje o caixa está rendendo muito bem, né? A gente vê o cap rate de 10,8, dá mais ou menos relativamente próximo do que está rendendo um caixa aí hoje, né? Enfim, vamos continuando. O caixa do fundo, ele tinha 210 milhões de reais. Pagou aí essa aquisição, agora está com 104,6. Se você olhar, você fala, pô, 104,6 ainda dá para ele comprar algumas coisinhas, não dá? De fato dá. Só que o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o seguinte. Cadê? Ele tem obrigações futuras. Ele tem 24 milhões para pagar agora final desse ano, dezembro desse ano, do imóvel da Decathlon. E tem essa parcela aqui, esse fluxo de amortização futura para os próximos 3 anos. A gente consegue ver aqui, é um fluxo mais ou menos de 16, 17 milhões de reais para os próximos 3 anos. Então, vamos colocar 16 milhões de reais, faça a conta de padaria. 16 mais 24, 30, 40 milhões de reais. Então, dos 100 milhões de reais que tem aqui, 40, de certa forma, já estão comprometidos, vai sobrar 60 para o fundo. Eu não imagino que ele vá deixar só 40, só o que ele precisa para pagar as alavancagens, não vai ficar com uma sobra. Então, se a gente pensar assim, mais ou menos, dá para o ALSR fazer uma aquisição, na minha visão, uma aquisição pequena, né? Algo da casa de, sei lá, no máximo uns 40 milhões de reais, aí, algum imóvel pequenininho de 40 milhões de reais. Pode vir a acontecer, né? Mas não tem pressa, né? A gestão até coloca, né? Eles seguem prospectando o mercado e tudo, analisando novos ativos. A gente está nesse momento de Selic alta. Quem tem dinheiro na mão se dá super bem, né? O mercado tem uma falta de liquidez muito grande. Então, ele aproveita, né? Enfim, vamos acompanhar. Qualquer novidade também que tiver, se tiver mais algum imóvel, alguma outra coisa, eu trago aí para vocês. Mas de toda forma também, se ele ficar com esse dinheiro parado, esses 64 milhões aqui, cara, também tá ótimo, tá ótimo. O caixa tá rendendo super bem, o momento político, o momento macro que a gente tá vivendo não é dos melhores, né? Toda a parte macro, esse risco de recessão lá fora e tal, que certamente vai chegar aqui, essa questão política que ainda tá meio indefinida. O fundo ter 104 milhões de reais na mão, rendendo o que tá rendendo, o dinheiro parado, cara, tá de boaça, né? Tá super tranquilo, não precisa ter pressa nem fogo no rabo. Às vezes dá para ir comprando devagarinho e tal, até porque esse fluxo aqui dele de 3,7, 6,1, 6,4 nos próximos anos ainda vão indo, né? Mas de toda forma, ele fica bem folgado, né? Ele fica bem folgado com essas amortizações. Às vezes, né? Eu não sei o valor exato, não tem aqui no relatório, mas às vezes até quitar alguma alavancagem, tal, algum movimento dessa forma pode vir a ser interessante no futuro. Enfim, oportunidades para ele usar esse dinheiro não faltam, né? Ele tem bastante coisa que ele pode fazer com o dinheiro. E a melhor coisa é ter dinheiro na mão. A gente vê isso de quem tem dinheiro na mão se dando bem, muito, por exemplo, nos fundos da Credit Suisse, né? Você pega aí o HGLG, o HGRU. Cara, sempre estão fazendo um negócio bom. Por quê? Porque sempre tem dinheiro na mão. Você pega o HGLG, tem quase entre CRI, Caixa, fundo imobiliário e mais uma outra coisa. O HGLG tem mais de bilhão pronto para ser utilizado. Então, quando o cara acha, putz, negócio imperdível, vai lá e pega. Putz, negócio imperdível, pega. E aí o fundo tá sempre comprando no melhor momento. Então, não é uma ideia o ALSR ter esse nível de caixa. Claro, ele não vai ter um bi de caixa, porque é um fundo médio, mas faz parte. E nesse momento, como eu falei, né, um momento de juros atual, isso aqui, ó, esse valor que tá parado aqui, ó, tá remunerando super, ultra, mega bem. Então, assim, cap rate melhor do que de imóvel. Então, tem que ser muito cuidadoso também na hora de não comprar um negócio com cap rate muito abaixo, e aí o fundo vai perder um pouquinho de rendimento. Enfim, vamos ver. Cara, tô super tranquilo. Eu joguei várias opções, várias
caminhos que o fundo pode tomar na tela para vocês pensarem, né, de todas as possibilidades que ele pode realizar. Mas, cara, super tranquilo com o que esse fundo pode vir a fazer, né? A aliança já se mostrou, não precisa nem, a qualidade é inquestionável. Então, cara, eles também podem te sacar um coelho da cartola e fazer algo que ninguém imagina, né? Então, vamos acompanhar. O fundo pagou 78 centavinhos por cota, né? Dia 25 é que cai no bolso da galera. Fundo com a liquidez boa de 1,1 milhão por dia e o número de cotistas aumentou um pouquinho. Ele tinha perdido cotistas no mês passado, né? Certamente aquela galera que entrou só para pegar os R$ 5. E esse povo tá saindo. Aqui a DRE dele, a gente consegue ver, ó. Gerou 78, pagou 78. Passou a régua. E aqui o gráfico de dividendos dele. Aqui nós já comentamos o que aconteceu aqui nessa questão dos 73 centavos, né? Porque foi uma questão dos fundos de liquidez que ele tem e tal. Enfim, foi explicado no vídeo do mês passado. Aqui a gente consegue ver de forma gráfica, né? A DRE não tem muito o que falar. A despesa de juros é a questão das alavancagens. Até um ponto também, né? Às vezes pode vir a fazer sentido desse dinheiro que está parado, ele pode fazer. Olha a quantidade. Eu vou lembrando das coisas e vou jogando para vocês. A quantidade de coisas que ele pode fazer. Ele pode vir e comprar um CRI. Ou o CRIs, né? Como um todo, para fazer um hedge dessa dívida que ele tem. Né? Então, assim, opções para a LZR não faltam. Tem muita coisa que ele pode fazer, muita coisa. A gente vai acompanhando. Aqui a questão da parcela do imóvel da Decathlon, que eu já comentei, para o final desse ano. Aqui o fluxo de amortização futura dos CRIs dele, a gente vê aí. Fluxo bem tranquilo, ele está numa posição de caixa super sossegada mesmo. Então ele passa aí de forma tranquila por isso, né? Enfim, vamos seguindo. Aqui o aluguéis por empreendimento ainda não está constando essa última aquisição, né? Porque ela entrou no corrente mês, eles até colocam os asteriscozinhos e tal, mas é por isso. Aqui, a parte de laje corporativa deve crescer mais um pouquinho com essa última aquisição. E aqui a média a quantidade de tempo, né, para vencimento dos contratos atípicos, né? E você sabe que esse fundo, o regulamento só pode ter contrato atípico. Então eu fico me perguntando, quando esses dois contratos aqui, ó, os dois últimos aqui, eles estiverem chegando perto do fim, se o fundo vai vender o imóvel, o que ele vai fazer, qual o caminho que ele vai tomar, né? É um ponto legal da gente acompanhar. Ainda tem um prazo tranquilo, né? 2,8 anos, 3,6, mas é uma coisa assim, se eu tivesse que apostar qual imóvel o LZR vender no próximo momento, um desses dois, né? Ele até pode fazer isso, né? Vende algum imóvel, pega o caixa que já tem, compra alguma coisa, enfim, N possibilidades aí. Mas são os dois imóveis que estão com prazo um pouco mais curto, né? Um pouco mais próximo do fim, né? Aqui o reajuste pelo IPCA, a gente consegue ver aqui agora no início do ano, logo no primeiro trimestre a gente já tem 44% da receita, algo em torno de 5,6% que deu a inflação, né? Um pouco mais, um pouco menos, tem que ver o período que eles consideram, mas algo próximo disso. Vai dar aí um caldinho legal, né, pro fundo. Não vai ser igual nos últimos anos, que a gente via um aumento de 10% e tal, era muito bom, né? No fundo de contrato atípico que repassa na íntegra, vem 10% de inflação, você sente direitinho, você vê o rendimento dando aquele saltozinho. Agora nem tanto, né? O fundo tá chegando aí próximo de 78, 80 centavos e tal. 5% disso dá 3, 4 centavos, no máximo, né? Então vamos ver aí se vai dar um caldozinho legal, né? Algo próximo disso. Vamos acompanhar. Aí qualquer coisa, né? Eu falo pra você. Vou até fazer o cálculo aqui exato aí. Dá 4 centavos. Fiz aqui na calculadora. 4,5 centavos. Se corrigir os 80 centavos pela inflação de 5,6. Mas lembrando, tem que ver, né? Eu não sei, por exemplo, se essas imóveis que ele tem, vai que algum tem cláusula de questão de deflação. A gente não sabe, né? São coisas que não vão estar no relatório. Mas a gente vai ver. O legal é que já no início do ano a gente já vai ter um caldinho a mais aí para distribuição, né? Vamos seguir no número de cotistas. Ó, tinha caído, ó, dá um zoom aqui. Tinha caído no mês passado, agora já voltou, né? Subiu muito forte aqui por causa dos R$ 5 que ele ia distribuir, né? O pessoal, olho grande, entrou só para pegar os R$ 5, né? E aqui, os imóveis em si a gente já conhece e tal. A grande aquisição foi esse da Dupont.
ainda nem está aqui, né? Mas no próximo relatório já vai estar aqui como ativo do fundo. Então, galera, eu acho que é isso que a gente tem para comentar sobre o LZR. Espero que tenham gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, dá o like aí, dá aquela moral. Vamos ver como é que o fundo vai seguir nos próximos meses, o que ele vai aprontar. Quem sabe ele vende mais um ativo, compra junto, pega o dinheiro e compra outro, não sei. Vamos ver aí o que o pessoal da Aliança tem pra gente, beleza? Então, fica aí o vídeo, até a próxima. Fui!